Quando o garçom apontou para mim e disse em voz alta que eu não tinha dinheiro suficiente para estar ali, o restaurante inteiro ficou em silêncio. Não foi um silêncio comum. Foi aquele tipo de silêncio que pesa no peito, que faz o tempo parecer mais lento, que deixa todo mundo desconfortável, mas ninguém corajoso o bastante para quebrar. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Eu ainda segurava o guardanapo nas mãos, dobrado com cuidado excessivo, como se aquilo pudesse me dar algum tipo de apoio. Meu corpo inteiro estava rígido. Eu sentia o calor subir pelo rosto, como se todos os olhares estivessem apontados diretamente para mim, mesmo sem ninguém dizer mais nada. Depois vieram os olhares, primeiro rápidos, quase curiosos, depois mais longos, avaliadores. E então os cochichos. Ouvi alguém rir. Não foi uma gargalhada, foi pior. Foi aquele riso curto, contido, que alguém solta quando acha algo constrangedor demais para ser ignorado, mas engraçado demais para ficar em silêncio. Naquele instante, algo dentro de mim se partiu. Não fez barulho, não houve escândalo, mas doeu de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Ali, parado no meio daquele restaurante elegante, eu entendi algo que demoraria muitos anos para aceitar. Não era só sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre como o mundo trata quem parece fraco, quem não impõe presença, quem entra em um lugar sem parecer que pertence a ele. O que ninguém ali sabia é que aquela noite ainda não tinha terminado e que, algumas horas depois, tudo mudaria. Mas, naquele momento, tudo o que eu sentia era vergonha. Essa não é uma história sobre ganhar dinheiro. É uma história sobre perder o respeito, sobre perceber da forma mais cruel possível que para algumas pessoas você só vale aquilo que aparenta ter. E sobre o silêncio, esse silêncio pesado que machuca mais do que qualquer palavra dita em voz alta. Se você já se sentiu invisível alguma vez na vida, talvez entenda o que eu senti naquela noite. Meu nome é Henrique, tenho 58 anos. Passei a maior parte da minha vida tentando não incomodar ninguém. Aprendi isso cedo. Muito cedo. Meu pai costumava dizer que homem de verdade trabalha calado, que quem fala demais chama problema, que humildade era virtude e que levantar a voz só servia para criar inimigos. Ele não era um homem mau, era apenas um homem cansado. Trabalhou a vida inteira em empregos que nunca amou, sempre com medo de perder o pouco que tinha. E passou esse medo para mim como se fosse um ensinamento valioso. Faça o seu, Henrique. Não chame atenção. E eu fiz disso uma regra de vida. Na escola, eu era o aluno aplicado, mas discreto. No trabalho, o funcionário correto, mas invisível. Na vida, o homem que nunca incomodava ninguém. Trabalhei por mais de 30 anos como auxiliar administrativo, sempre no mesmo prédio, sempre no mesmo andar, sempre na mesma mesa, próxima à janela que quase nunca abria. Eu chegava antes de todo mundo, saía depois de todo mundo. Nunca faltei, nunca atrasei. Sabia onde estavam todos os documentos. Conhecia os processos melhor do que muitos chefes. Era aquele tipo de pessoa em quem todos confiavam quando algo precisava ser resolvido rápido. Mas quando chegava a hora das decisões importantes, eu não era chamado. Nunca fui convidado para reuniões estratégicas. Nunca ouvi a frase, "O que você acha?" Nunca tive minha opinião considerada relevante. Eu era útil, mas não era lembrado. E com o tempo, eu me acostumei com isso. Dizia a mim mesmo que não precisava de reconhecimento, que o importante era ter um emprego estável, que ambição demais só traz frustração. Era mais fácil acreditar nisso do que admitir que eu tinha medo de querer mais. Quando minha esposa morreu, 6 anos atrás, algo dentro de mim também morreu junto. Não foi um choque repentino, não houve gritos, não houve desespero imediato, foi um esvaziamento lento. Ela adoeceu de forma silenciosa, como tudo na nossa vida. Primeiro o cansaço, depois as dores, depois as consultas, até o dia em que o médico me chamou de lado e disse com aquela voz neutra que médicos usam quando não querem criar falsas esperanças, que não havia muito o que fazer. Eu segurei a mão dela até o último momento. Depois disso, a casa ficou grande demais. Cada cômodo parecia ecoar uma ausência diferente. A cadeira vazia na mesa, o lado da cama que nunca mais foi ocupado, o cheiro do perfume dela que insistia em permanecer por meses, mesmo depois de tudo. O silêncio começou a fazer barulho. Não um barulho físico, mas um peso constante, que se instalava no peito assim que eu fechava a porta atrás de mim todas as noites.
Meus filhos ligavam. No começo, ligavam bastante. Depois, cada vez menos. Não por maldade, não por abandono intencional. A vida simplesmente segue. Eles tinham seus trabalhos, suas famílias, suas preocupações. Eu não queria ser um peso. Nunca quis. Então dizia sempre que estava tudo bem, que eu estava me virando, que não precisava de nada. E aos poucos eles acreditaram. Minhas manhãs passaram a ser todas iguais. Eu acordava cedo, mesmo sem necessidade. O hábito não foi embora com a aposentadoria. Preparava um café fraco, sentava à mesa da cozinha e ligava a televisão, mais para quebrar o silêncio do que para assistir qualquer coisa. As notícias eram sempre as mesmas: tragédias, política, promessas vazias. Meu celular quase nunca tocava. Às vezes, eu o pegava só para conferir se ainda estava funcionando. Eu não reclamava, mas também não sonhava mais. Meu maior desejo não era riqueza. Nunca foi. Era dignidade. Ser tratado como alguém que importa. Naquela noite, algo dentro de mim pediu mudança. Nada grandioso, nada planejado. Apenas um pequeno gesto, quase infantil. Eu voltava para casa depois de mais um dia comum quando passei em frente a um restaurante que sempre evitava. Não era luxuoso demais, mas claramente não era feito para gente como eu. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Eu já tinha passado por ali dezenas de vezes. Sempre olhava rápido e seguia em frente. Mas naquela noite parei. Fiquei alguns segundos parado na porta, observando as pessoas lá dentro. As roupas bem passadas, as conversas animadas, as risadas soltas, sem preocupação. Pareciam pertencer àquele lugar. Senti um nó na garganta. Respirei fundo e entrei. O garçom me conduziu até uma mesa perto do canto. Talvez tenha sido coincidência. Talvez não, mas aceitei sem questionar. Sentei sozinho. Abri o cardápio com cuidado excessivo, como se qualquer movimento errado pudesse denunciar que eu não estava acostumado àquele ambiente. Escolhi o prato mais simples. Nada de vinho, nada de sobremesa. Eu não queria chamar atenção. Queria apenas provar, nem que fosse por uma hora, como era estar ali. Quando a comida chegou, confesso que nem senti o gosto direito. Minha mente estava ocupada demais tentando parecer normal, tentando não parecer deslocado. Quando a conta chegou, senti o coração acelerar. Algo estava errado. O valor era muito mais alto do que eu tinha calculado. Conferi 2 vezes. Fiz as contas mentalmente. Não fazia sentido. Chamei o garçom. Com educação. Com vergonha. Ele se aproximou com expressão impaciente. Olhou para mim rapidamente. Depois para a conta. Depois para mim de novo, como se já tivesse tirado uma conclusão. Senhor, o valor está correto. Tentei explicar. Disse que talvez houvesse um erro, que eu tinha pedido algo simples. Ele me interrompeu. Este restaurante não é para quem fica contando moedas. A frase ecoou pelo salão. Foi aí que tudo parou. Algumas pessoas olharam. Uma mulher levou a mão à boca, fingindo surpresa. Um homem riu, sem disfarçar. Eu procurei ajuda com o olhar. Não encontrei. Foi ali, naquele instante, que eu entendi. Ninguém iria me defender. E essa percepção doeu mais do que qualquer humilhação. Eu continuei sentado por alguns segundos depois daquela frase. Este restaurante não é para quem fica contando moedas. As palavras ainda ecoavam na minha cabeça, como se alguém tivesse aumentado o volume de um som que eu não conseguia desligar. O garçom já tinha se afastado, voltando para sua rotina, como se nada tivesse acontecido. Para ele, aquilo era só mais uma noite de trabalho. Para mim, era algo que ficaria marcado. Eu olhei novamente para a conta. Meus olhos percorriam os números, mas minha mente estava distante. Senti um aperto no peito, uma mistura de vergonha e incredulidade. Eu não estava pedindo desconto, não estava discutindo, só queria entender. Mas naquele momento, entender não importava mais. Eu puxei a carteira devagar. Meus dedos tremiam levemente. Tirei o dinheiro que tinha levado, contando com cuidado, como sempre fiz. Coloquei as notas sobre a mesa, sentindo cada olhar pesar sobre mim. Ninguém disse nada, nenhuma palavra de apoio, nenhum olhar de empatia, nenhum gesto de humanidade. Paguei o que tinha. Não questionei mais. Não queria prolongar aquilo. Quanto mais rápido acabasse, melhor. Levantei da mesa com movimentos lentos, quase calculados. Era como se meu corpo tivesse esquecido como se levantar com naturalidade. Cada músculo parecia rígido. Peguei o casaco, respirei fundo e caminhei em direção à saída.
O caminho até a porta pareceu longo demais. Passei por mesas cheias, por risadas altas, por conversas animadas, pessoas celebrando aniversários, brindando conquistas, vivendo momentos que até poucos minutos antes eu tinha tentado experimentar. Agora, eu só queria ir embora. Quando atravessei a porta e senti o ar frio da rua bater no rosto, algo dentro de mim finalmente cedeu. Não chorei, não naquele momento, mas senti um cansaço profundo, como se toda a energia tivesse sido sugada de uma vez. Sentei num banco próximo ao restaurante. Olhei para o chão. As luzes da rua pareciam distantes, borradas. O barulho dos carros passava como um ruído constante, indiferente. O mundo seguia normalmente, como sempre seguiu, mesmo quando algo dentro de mim tinha acabado de quebrar. Não chorei. Eu estava cansado demais para isso. Ali, sentado naquele banco frio, eu entendi algo que nunca tinha conseguido colocar em palavras. Não dói ser pobre. Dói ser tratado como se você não fosse humano. O dinheiro não tinha sido o verdadeiro problema naquela noite. O problema tinha sido o olhar, o tom, a certeza de que, para aquele garçom e para todos que ficaram em silêncio, eu não pertencia àquele lugar. E talvez, no fundo, eu nunca tivesse pertencido a lugar nenhum. Levantei-me depois de alguns minutos e comecei a caminhar sem destino. Não queria voltar para casa ainda. A ideia de entrar naquele apartamento silencioso parecia pesada demais naquele momento. Caminhei pelas ruas iluminadas, passando por vitrines, por bares, por grupos de pessoas conversando animadamente. Em cada rosto, eu via algo que parecia distante. Leveza. Talvez você já tenha sentido isso. Quando tudo em você encolhe, quando você começa a acreditar que merece menos. Aos poucos, a raiva começou a tentar surgir. Não uma raiva explosiva, mas uma sensação amarga, silenciosa. Raiva de mim mesmo por ter entrado naquele restaurante, por ter achado que podia simplesmente sentar e ser tratado como qualquer outra pessoa. Você devia saber o seu lugar, dizia uma voz dentro de mim. Essa voz sempre esteve ali. Eu só nunca tinha percebido o quanto. Passei em frente a lojas fechadas, observei reflexos distorcidos nas vitrines. Em um deles, vi meu próprio rosto. Um homem de 58 anos, com os ombros levemente curvados, expressão cansada, olhos que pareciam sempre pedir desculpas. Por um momento senti vergonha até de mim mesmo. Continuei andando. Sem perceber, cheguei perto de um lugar que eu conhecia bem. A lotérica da esquina. Pequena, simples, com aquelas mesmas portas de vidro que rangiam sempre que alguém entrava. Eu não tinha planejado passar ali. Não fazia parte de nenhum plano. Mas parei em frente à vitrine, olhando os números do último sorteio colados de forma meio torta. Eu sempre jogava. Não por acreditar de verdade que ganharia, mas por hábito. Talvez por teimosia. Talvez porque era a única fantasia que eu ainda me permitia. Datas antigas. Números que já não significavam muito, mas que eu repetia toda semana. Fiquei alguns segundos parado. Depois entrei. O ambiente era simples, quase reconfortante. A atendente me cumprimentou com um aceno de cabeça. Não havia julgamento ali, apenas rotina. Entreguei o bilhete para conferir. Ela passou o papel pela máquina uma vez. O visor apitou. Ela franziu a testa. Passou de novo. Meu coração começou a bater mais rápido. Ela olhou para mim, depois para o bilhete, depois para a tela. O senhor, pode aguardar um momento? Sentei numa das cadeiras de plástico, sentindo as mãos começarem a suar. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas algo estava diferente. Aquele não era o comportamento normal para quem tinha perdido, como eu perdia quase sempre. Ela chamou outra funcionária. As duas conversaram em voz baixa. Eu tentava não criar expectativas, mas era impossível controlar o que o corpo fazia. Minhas pernas tremiam levemente. Ela voltou até mim. O senhor acertou. Por um segundo achei que tinha entendido errado. Como assim? Ela sorriu, agora com um pouco mais de cuidado. O senhor acertou os números. O prêmio principal. Senti o ar faltar. Conferi o bilhete com as mãos trêmulas. Olhei para os números uma vez, 2 vezes, 3. Eles estavam ali, todos. Eu tinha ganhado, mas, ao contrário do que muitos imaginam, não houve euforia, não houve gritos, não houve comemoração. Eu não pulei da cadeira nem abracei ninguém. Sentei ali, imóvel, olhando para aquele pedaço de papel, como se ele não fosse real. A primeira coisa que pensei não foi no dinheiro, foi no restaurante, foi no garçom,
foi nos olhares, foi no silêncio. Saí da lotérica andando devagar, com o bilhete guardado cuidadosamente no bolso interno do casaco. A noite parecia a mesma, mas algo tinha mudado. Não fora, dentro. Nos dias seguintes, tudo começou a se transformar. Mas não do jeito que as pessoas costumam imaginar quando ouvem histórias como essa. Não foi uma explosão imediata de felicidade. Foi um estranhamento. Ligações começaram a aparecer. Pessoas que não falavam comigo há anos descobriram meu número. Parentes distantes, conhecidos antigos, colegas de trabalho que mal me cumprimentavam, passaram a puxar conversa. No trabalho, algo mudou no ar. As pessoas passaram a me ouvir, a perguntar minha opinião, a sorrir mais quando eu chegava. Meu chefe, que raramente falava comigo, me chamou para conversar. Disse que eu sempre tinha sido um funcionário exemplar, que talvez fosse hora de reconhecer isso. Eu ouvia tudo em silêncio, não porque estava feliz, mas porque estava observando como o tratamento muda quando as circunstâncias mudam. Alguns dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era do restaurante. A voz do outro lado era educada demais, cuidadosa demais. Disse que houve um mal-entendido, que o estabelecimento prezava pelo respeito a todos os clientes, que gostaria de me convidar para voltar, com um pedido formal de desculpas. Eu desliguei o telefone e fiquei alguns minutos olhando para a parede. Não senti raiva, senti clareza. Eu sabia que, em algum momento, teria que voltar lá. Não para comer, não para gastar dinheiro, mas para encerrar algo dentro de mim, e eu faria isso no meu tempo. Depois daquela ligação do restaurante, eu não voltei imediatamente. Na verdade, passei dias evitando pensar nisso, evitando pensar em qualquer coisa que tivesse relação com aquela noite. O dinheiro estava lá, guardado, seguro, mas ainda distante da minha realidade. Eu seguia acordando cedo, preparando o mesmo café fraco, sentando à mesma mesa da cozinha. Era como se meu corpo ainda não tivesse entendido o que minha mente já sabia. A diferença é que agora havia um ruído novo dentro de mim. Um ruído feito de lembranças que eu nunca tinha permitido que viessem à tona com tanta força. A humilhação não tinha sido apenas um episódio isolado. Ela tinha aberto uma porta. Comecei a lembrar de outras situações, pequenas, aparentemente insignificantes, que eu sempre engoli em silêncio. O dia em que um colega de trabalho levou o crédito por algo que eu tinha feito. A vez em que fui ignorado numa reunião, mesmo tendo a solução na ponta da língua. As piadas disfarçadas sobre minha roupa simples, meu jeito quieto, minha falta de ambição. Eu sempre dizia a mim mesmo que aquilo não importava. Mas importava. Só que eu nunca tinha permitido sentir isso. Agora, cada lembrança vinha acompanhada de um peso novo. Não era raiva, era consciência. Nos dias seguintes, comecei a notar como as pessoas me observavam de maneira diferente. Não porque eu tivesse contado para alguém. Eu não contei. Mas porque rumores sempre correm mais rápido do que a verdade. No trabalho, alguém comentou que eu tinha dado sorte. Outro disse que eu merecia. Um terceiro perguntou, meio em tom de brincadeira, se eu não ia mudar de carro agora. Eu sorria. Respondia pouco. Observava muito. O respeito que eu sempre busquei estava ali, finalmente, mas vinha carregado de algo que me incomodava profundamente. Interesse. Era como se eu tivesse atravessado uma linha invisível. Antes, eu era invisível. Agora, eu era observado. E isso me cansava. Em casa, comecei a mexer em coisas antigas. Gavetas que eu nunca abria. Caixas guardadas no fundo do armário. Fotos da época em que minha esposa ainda estava viva. Passei horas sentado no chão da sala, olhando aquelas imagens amareladas pelo tempo. Nós dois sorrindo em situações simples. Um almoço de domingo, uma viagem curta, feita com sacrifício. Um aniversário comemorado com um bolo comprado na padaria da esquina. Ela sempre dizia que eu era bom demais para um mundo que não retribuía gentileza. Na época, eu ria. Agora, aquelas palavras ganhavam outro peso. Meus filhos começaram a ligar com mais frequência. Perguntavam se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Um deles sugeriu que eu deveria me cuidar mais agora. Eu agradecia. Dizia que estava tudo bem, mas algo em mim estava mudando. Não era arrogância, não era vingança. Era uma espécie de lucidez tardia. Eu percebi que passei a vida inteira tentando merecer respeito, quando o respeito nunca deveria ser uma recompensa. Ele deveria ser o ponto de partida. Alguns dias depois, decidi voltar ao restaurante.
Não foi uma decisão impulsiva. Foi pensada, digerida, amadurecida. Eu sabia exatamente o que queria fazer. E, mais importante, o que eu não queria. Não queria humilhar ninguém. Não queria fazer cena. Não queria provar nada. Eu queria fechar um ciclo. Cheguei ao restaurante numa tarde mais tranquila, fora do horário de pico. A fachada parecia a mesma. As mesas externas estavam vazias. O interior, silencioso demais para um lugar que antes tinha me causado tanta dor. Assim que entrei, fui reconhecido. Não sei se pelo rosto, pelo nome ou pelo contexto, mas senti imediatamente a mudança no ar. O gerente veio até mim com um sorriso ensaiado, aquele tipo de sorriso que não alcança os olhos. Senhor Henrique, é um prazer recebê-lo novamente. A forma como ele pronunciou meu nome me causou um arrepio estranho. Não de prazer, de estranhamento. Ele me conduziu até uma mesa central, não no canto, no centro. Aceitei sem comentar. Sentei-me e observei o ambiente. O mesmo ambiente que dias antes tinha me feito sentir pequeno. Agora parecia menor. O gerente falou bastante. Pediu desculpas. Disse que a situação anterior não refletia os valores do restaurante, que medidas haviam sido tomadas. Enquanto ele falava, eu lembrava do silêncio daquela noite. Do silêncio que ninguém tentou quebrar. Ele chamou o garçom, o mesmo homem. Agora, ele parecia outro. O corpo tenso, o olhar baixo, as mãos inquietas. Ele pediu desculpas. Disse que estava estressado naquele dia, que tinha sido um mal-entendido, que nunca teve a intenção de me constranger. Eu ouvi tudo com atenção, sem interromper, sem reagir. Quando ele terminou, o silêncio voltou a se instalar entre nós. Mas agora era um silêncio diferente. Não era constrangedor, era firme. Eu respirei fundo. Eu entendo, disse calmamente. Todos temos dias difíceis. O garçom levantou o olhar, visivelmente surpreso. Mas, continuei, o problema não foi o seu dia difícil. Foi a forma como fui tratado. E principalmente o silêncio ao redor. O gerente tentou intervir, mas ergui a mão pedindo que ele esperasse. Eu não voltei aqui por causa do dinheiro, disse. Voltei porque aquela noite me mostrou algo importante. E eu precisava encerrar isso comigo mesmo. O garçom engoliu em seco. O gerente permaneceu em silêncio. Eu pedi um café. Apenas isso. Enquanto esperava, observei as outras mesas. As pessoas conversavam, riam, viviam suas vidas, completamente alheias àquele pequeno momento que, para mim, era enorme. Quando o café chegou, eu dei um gole lento. O dinheiro não me fez melhor, disse, olhando diretamente para o garçom. Ele só revelou quem você foi naquele dia, assim como revelou quem ficou em silêncio. Não havia acusação na minha voz, apenas constatação. Paguei o café. Deixei uma gorjeta generosa. Levantei-me com calma. Ao sair, senti algo que não sentia há muito tempo. Leveza. Não porque eu tinha vencido alguém, mas porque eu não precisava mais carregar aquela dor comigo. Do lado de fora, o mundo parecia o mesmo. Carros passando, pessoas andando apressadas, a cidade seguindo seu ritmo indiferente. Mas eu não era mais o mesmo. Voltei para casa caminhando devagar, sentindo o chão sob meus pés com mais firmeza. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia invisível. Não porque alguém estivesse me olhando, mas porque eu finalmente me enxergava. O dinheiro continuava ali, presente, real, mas já não ocupava o centro dos meus pensamentos. O que realmente importava tinha mudado. Depois daquele dia no restaurante, algo dentro de mim finalmente se aquietou. Não foi felicidade, não foi euforia, foi silêncio. Um silêncio diferente daquele que me acompanhou por tantos anos. Não era vazio, era um silêncio cheio de compreensão. Voltei para casa, sentindo o corpo mais leve, como se tivesse deixado algo pesado para trás. Pela primeira vez desde a morte da minha esposa, eu dormi profundamente, sem sonhos, sem sobressaltos, apenas descanso. Nos dias seguintes comecei a organizar minha vida de forma prática. Não havia pressa, não havia ansiedade. Eu sabia que o dinheiro não ia desaparecer de um dia para o outro. Ele estava ali, seguro, mas eu não queria que ele tomasse o controle das minhas decisões. Contratei um advogado, depois um contador. Pessoas indicadas, discretas, profissionais. Em nenhum momento senti necessidade de ostentar, de provar algo, de mostrar que agora eu podia. Talvez porque, no fundo,
eu já tivesse aprendido a lição mais importante. Quem precisa provar ainda está tentando se convencer. No trabalho, pedi demissão algumas semanas depois. Não por raiva, não por vingança, mas porque percebi que aquele ciclo tinha se encerrado. Meu chefe ficou surpreso. Disse que eu era importante para a empresa, que agora as coisas poderiam ser diferentes, que eu teria oportunidades. Ouvi tudo com educação. A verdade é que eu já não precisava mais daquele lugar para me definir. A rotina que me manteve invisível por tantos anos já não fazia sentido para mim. Eu queria tempo. Queria escolher meus dias. Queria acordar sem a sensação de estar sempre devendo algo ao mundo. Meus colegas me desejaram sorte, alguns com sinceridade, outros com aquele sorriso enviesado que mistura admiração e inveja. Eu agradeci a todos. Saí daquele prédio sem olhar para trás. Em casa, comecei a fazer mudanças pequenas. Nada extravagante. Troquei móveis antigos que já não faziam sentido. Arrumei cômodos que estavam abandonados. Abri janelas que ficavam sempre fechadas. A casa parecia respirar comigo. Meus filhos começaram a aparecer com mais frequência. No início, vinham cheios de cuidado, quase pisando em ovos. Perguntavam se eu estava bem, se precisava de ajuda, se queria viajar. Eu percebia o esforço deles em se aproximar. Não os culpava. Eles também estavam aprendendo a lidar com essa nova versão de mim. Em um desses encontros, sentamos à mesa da cozinha. Algo simples, como sempre foi. Um dos meus filhos, depois de alguns minutos em silêncio, me perguntou: "Pai, você está feliz?" A pergunta me pegou de surpresa. Pensei por alguns segundos antes de responder. "Estou em paz", eu disse. E era verdade. A felicidade, eu percebi, sempre foi um conceito grande demais. Escapava pelos dedos. A paz não. A paz se instalava devagar, nos detalhes. Contei a eles sobre o restaurante. Não com drama, não com raiva, apenas como um fato que tinha me feito refletir. Eles ficaram visivelmente incomodados. Um deles disse que aquilo era absurdo. O outro pediu desculpas como se tivesse alguma responsabilidade no ocorrido. Eu interrompi. "Não estou contando isso para gerar culpa", expliquei. "Estou contando porque foi ali que eu entendi algo importante sobre mim." Eles ouviram em silêncio. Depois disso, nossa relação começou a mudar. Não de forma espetacular, mas sincera. Passamos a nos ver mais, a conversar mais. Não porque eu tinha dinheiro, mas porque eu já não aceitava menos do que respeito. Comecei a fazer coisas que sempre adiei. Caminhadas longas pela manhã, viagens curtas para cidades pequenas, cursos simples por curiosidade. Conheci pessoas novas, não como o homem que ganhou dinheiro, mas como Henrique. Apenas Henrique. Em alguns momentos, o passado ainda tentava me puxar de volta. Em situações pequenas, eu me pegava pedindo desculpas sem necessidade, diminuindo minha opinião, me colocando em segundo plano. Mas agora eu percebia, e quando percebia, corrigia. O dinheiro me deu possibilidades, sim, mas o que realmente mudou minha vida foi a consciência que veio com aquela humilhação. Se eu não tivesse entrado naquele restaurante, se o garçom não tivesse apontado para mim, se o silêncio não tivesse sido tão cruel, talvez eu ainda estivesse vivendo do mesmo jeito, invisível até para mim mesmo. Algumas semanas depois, recebi uma mensagem inesperada. Era do garçom. Ele dizia que tinha pedido demissão do restaurante, que aquela situação tinha feito ele repensar muita coisa, que queria pedir desculpas mais uma vez, não como funcionário, mas como pessoa. Li a mensagem com calma. Não senti satisfação, não senti vingança, senti apenas compreensão. Respondi de forma simples, desejando que ele encontrasse um caminho melhor. Nada mais. Depois disso, nunca mais nos falamos. E foi melhor assim. Percebi, com o tempo, que o perdão não é um gesto grandioso. Ele acontece quando você já não carrega o peso do que aconteceu. Hoje, quando penso naquela noite, ela já não dói. Ela ensina. Ensina que o mundo pode ser cruel, que as pessoas erram, que o silêncio machuca. Mas também ensina que nunca é tarde para se enxergar. Eu não mudei porque ganhei dinheiro. Eu mudei porque pela primeira vez me vi com clareza. Com o passar dos meses, a vida começou a assumir um ritmo diferente, não mais acelerado, não mais barulhento, mas mais consciente. Eu passei a perceber coisas que antes sempre estiveram ali, mas que eu nunca tinha permitido que ocupassem espaço dentro de mim. Pequenos detalhes do dia a dia. O sol entrando pela janela pela manhã,
o cheiro de café fresco, o som distante da cidade acordando. Durante muito tempo, eu vivi como alguém que atravessa os dias pedindo licença. Licença para existir, licença para ocupar espaço, licença para ser visto. Agora, eu não pedia mais. Isso não significava arrogância, não significava dureza, significava presença. Passei a entender que respeito não é algo que se implora. Ele nasce do modo como você se enxerga, e isso se reflete na forma como os outros te tratam. Em algumas ocasiões, pessoas que tinham se afastado voltaram a aparecer. Amigos antigos, conhecidos que eu não via há anos. Alguns eram sinceros, outros nem tanto. Eu aprendi a distinguir, e pela primeira vez na vida, aprendi algo ainda mais importante. Não era minha responsabilidade corresponder a todas as expectativas. Eu podia dizer não, eu podia ir embora, eu podia escolher. Houve um dia específico, simples, que marcou essa mudança de forma definitiva. Eu estava caminhando por uma praça, sentado em um banco parecido com aquele em frente ao restaurante, meses antes. Um homem mais jovem sentou ao meu lado e puxou conversa. Falou sobre trabalho, dificuldades, frustrações. Em determinado momento, ele disse algo que me fez sorrir por dentro. Às vezes parece que a gente não vale nada, né? Eu olhei para ele com calma e respondi: a gente só começa a valer menos quando acredita nisso. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se aquela frase tivesse tocado algo sensível. Naquele momento, percebi que minha história não era só minha. Ela se repetia em milhares de vidas invisíveis. Pessoas boas, pessoas cansadas, pessoas que aprenderam cedo demais a se diminuir para caber no mundo. E foi aí que entendi com clareza absoluta. Aquela humilhação não tinha sido o fim de algo. Tinha sido o começo. Não o começo de uma vida rica, mas de uma vida inteira. Hoje, quando lembro daquela noite no restaurante, não sinto raiva, não sinto vergonha. Sinto gratidão silenciosa. Gratidão por ter sido forçado a enxergar o que eu vinha evitando por décadas. O dinheiro me deu conforto, mas foi a dor que me deu consciência. E consciência muda tudo. Se você chegou até aqui, talvez tenha reconhecido um pouco de si nessa história. Talvez já tenha passado por algo parecido. Talvez esteja passando agora. Se for o caso, quero que você saiba de uma coisa. Você não é invisível. Você nunca foi. O mundo pode tentar te convencer do contrário. As pessoas podem te tratar como se você não importasse. Mas o valor que você tem não depende do olhar de ninguém. Ele começa quando você decide se enxergar. Hoje minha vida é confortável, mas isso não é o mais importante. O que realmente mudou foi a forma como eu me coloco no mundo. Aprendi que dinheiro muda circunstâncias, mas caráter aparece na ausência dele. E respeito começa dentro. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal. Aqui, cada história começa na dor, mas nem sempre termina como o mundo espera.